muito breve para a gente falar de um desenho internacional em relação à estrutura, digamos, jurídica que possa argumentar em favor do regime venezuelano, em favor, inclusive, da própria população venezuelana, a não ser através da própria narrativa chavista ou os próprios governos aliados da América Latina, né? Estamos falando do governo colombiano, que tem se manifestado abertamente em relação a uma saída pacífica, inclusive sediando a Colômbia para uma possível negociação entre os Estados Unidos e a Venezuela. O próprio governo brasileiro já tentou. Mas é importante que, além desses esforços, sejam colocados as indefinidas alertas que foram feitas. Está sendo tratado o regime venezuelano como uma estrutura terrorista, que lidera o Cartel dos Sois, por sua vez o Trem de Aragua, que são estruturas que, para o entendimento dos Estados Unidos, têm atacado a soberania nacional do governo do país, né, dos Estados Unidos. Então, sobre esse argumento, tem sido a escalada dentro do Mar Caribe durante os últimos meses. Por outro lado, o ataque em relação ao direito internacional se diz sobre um Estado a outro Estado. E, nesse caso, o Estado-nação, no caso, mas o Estado venezuelano é considerado, além disso, um Estado falido. Ou seja, a sua própria institucionalidade faliu. Ele não pode falar em soberania quando tem servido como base de financiamento internacional para essas redes. E eu não estou falando de questões de achismo, estou falando de denúncias, inclusive, de governos como o governo colombiano, onde tem confirmado, sim, que parte das operações da guerrilha que se concluem em território colombiano são comandadas pela base guerrilheira que está na Venezuela. Então, são exemplos que nos levam a pensar que a própria segurança, o próprio cordão de segurança que deve ser feito pela polícia e o exército venezuelano, as forças armadas em conjunto, elas faliram há muitos anos. Então, o Estado, dentro de um conceito de relações internacionais, a Venezuela se comporta em desacato a essas próprias normas, enquanto incentiva a destruição das outras democracias da região. Agora, professor Carlos, quero fazer uma pergunta para você, do ponto de vista tanto físico quanto jurídico, podemos dizer assim, né, para você dar a sua versão, tanto como cientista político que é, mas também a visão de um venezuelano, né, de que sabe nesse momento o que o povo, o que a população venezuelana está sentindo, está passando. Queria saber como você enxerga uma possível intervenção, portanto, do governo americano gerindo o país neste momento, ou pelos próximos tempos, né? Ao invés do que você citou agora anteriormente, do que manter a rede chavista, né? Que você citou anteriormente, trazendo ainda mais incertezas, né? Trazendo ainda mais violência aí para a população venezuelana, ou seja, né? A brisa, os ventos não mudariam, portanto. Mas como que vocês enxergam, portanto, uma intervenção no governo, né, norte-americano, uma indicação de Trump nesse momento, algo do tipo? Uma indicação é totalmente previsível, Edmundo Gonzalez, quem resultou eleito na eleição anterior, então ele legitimamente é o comandante das Forças Armadas venezuelanas, mesmo que hoje estão, obviamente, todas espalhadas em favor do regime atual chavista, isso é um fato. Agora, ele indicar o nome seria desconhecer essa eleição, não acredito que seja apenas sem um passo negociado. O que me vem muito na questão de ser só o Maduro quem saiu ou foi extraído do solo venezuelano é o que há alguns meses aconteceu, que é uma possível proposta, na verdade uma possível proposta não, uma proposta de uma possível saída do Nicolás Maduro do poder, porém mantendo a estrutura que estava vigente, no caso, tirar o regime comandado por Nicolás Maduro e permitir que Delcy Rodrigues, que hoje é vice-presidenta, continue o processo de transição chamando uma nova eleição. Qual era a intenção? Manter o chavismo do ponto de vista político e democrata dentro do jogo político venezuelano. Essa proposta teria sido entregue ao Donald Trump há uns meses atrás. Essa é uma opção que eu vejo mais viável, não que o Donald Trump dê um amém, mas que confirma o fato de que parte da estrutura ainda continue viva na Venezuela. Então, avaliar uma intervenção na Venezuela, a gente precisaria entender se essa intervenção de fato acabaria com a rede inteira,
do chavismo, ou seja, o que eles mesmos, os Estados Unidos, consideram como cartel dos soles. Eu estou falando do presidente, né, o comandante desse caso, o ditador Nicolás Maduro, o chefe do Ministério da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, o ministro de Interior e Justiça, Diosdado Cabello, a vice-presidente Delcy Rodrigues e o presidente do Congresso Nacional, senhor Jorge Rodrigues. E o resto de generais que estão ali espalhados em todas essas zonas especiais que foram criadas para dar espaço político a toda essa nova camada de leais à Revolução Bolivariana. Então, essa intervenção que eu avalio, ela teria que passar por desestruturar toda essa rede de corrupção na Venezuela. Professor Leon, mais uma pergunta aqui. Acho que a gente pode abrir mais uma área de discussão bastante interessante, já que o senhor citou o presidente do Congresso Nacional. É sempre bom a gente reforçar, né, do ponto de vista de nós que estamos do lado de fora, né, não no caso do senhor, mas nós jornalistas aqui brasileiros que estamos do lado de fora e apenas recebemos essas informações. Qual é o nível de independência dos outros poderes, né, que compõem uma democracia, o poder judiciário e o poder legislativo na Venezuela? Supondo uma página virada, né, dessa gestão Maduro e seus aliados mais próximos, tudo bem, é difícil ainda de dizer isso, mas uma vez que aconteça, as instituições venezuelanas são suficientemente fortes e autônomas para garantir a recondução do país à democracia? Não são. Por quê? Porque o fato disso estar acontecendo hoje nos traz que, em janeiro de 2025, um ditador tomar posse de um governo, de uma eleição que ele não ganhou, é um exemplo apenas recente. Poderia citar muitos. 2019 foi um outro exemplo, quando o próprio Juan Guaidó, que era o presidente do Congresso e legitimamente, pela Constituição, deveria assumir o governo do interinato para chamar uma eleição, e o próprio o próprio Tribunal de Justiça na Venezuela deu as costas, o Conselho Eleitoral também deu as costas. Então, o fato do Maduro ter tomado posse ilegitimamente em janeiro de 2025, mesmo tendo perdido, mesmo tendo as atas que estão disponíveis em vários países, incluso resguardo física delas em Panamá, demonstra que não há independência de poderes, inclusive não há poderes na Venezuela. Há uma centralização de um poder tirânico e autoritário encabeçado pelo Nicolás Maduro, com centralização de todas as decisões, com indicação de todos esses nomes para esses poderes funcionarem de uma forma de fachada democrata, enquanto realmente os problemas centrais não são resolvidos na Venezuela. Estamos falando de problemas básicos, como é a distribuição de água, problema de eletricidade, energia. A Venezuela, que é um país cheio de petróleo, tem problema para produzir o seu próprio petróleo. Então, é um governo que está determinado e tomou a decisão de desestruturar uma nação que era uma promessa nos anos 70 para virar a ser uma piada dentro de um regime chavista que se diz ser humanista. Professor Leon, da minha parte, para já ir encerrando, né, apesar das muitas críticas que a gente acaba, né, observando na repercussão internacional, do ponto de vista da ciência política, todo esse incidente, todo esse episódio, ele acaba aproximando, na sua visão, a Venezuela de uma solução política finalmente, ou você acha que ainda existe um longo trajeto, um longo caminho pela frente? É um grande passo dado, certamente um grande passo dado pela representatividade do regime, pela conexão que ele tem internacionalmente. Sabemos que a presença do Nicolás Maduro chefiando a estrutura de poder venezuelana, na verdade, é uma estrutura da rede que beneficia Cuba. Ele é uma indicação direta do governo cubano, a ditadura cubana, então, em 2012, para que Hugo Chávez deixasse o Nicolás Maduro ao poder, sem um processo de eleição interna, que é o natural de toda uma democracia. O próprio partido somente de forma unânime. Isso não aconteceu na Venezuela, isso foi motivo de discussão e de atritos entre eles mesmos durante meses, até a primeira eleição de 2013 acontecer. Então, toda essa rede, essa
cúpula política que hoje a gente poderia avaliar Felipe, que a saída do Nicolás Maduro beneficia aqui, positivamente a democracia regional, ela é fática, ela é verdadeira. Porém, internamente a gente sabe que só estamos passando o chicote para outro, né? Para o outro bater nos venezuelanos. Então, dentro do ponto de vista da ciência política, a gente só sabe que isso aqui é uma tirania há muitos anos, né? E precisa ser tratada como tal. É uma tirania que coloca, que arma civis para atacarem os seus próprios conterrâneos nacionais apenas por pensarem diferente. Professor, ele que é cientista político, Carlos José León, falando ao vivo aqui de São Paulo, ele que é venezuelano, e contando aí os ataques, né, à Venezuela, a preocupação, trazendo uma análise, né, científica e política neste instante do que acontece. Desde já, Carlos, o nosso abraço a você e a toda a população venezuelana, que esse desfecho seja o mais positivo possível. A gente agradece demais a sua participação. Eu agradeço muito, Rodrigo, Thiago, pela oportunidade, pela disposição, em nome dos venezuelanos que estão no Brasil, quantos que estão lá na Venezuela. Essa janela, a informação que a gente tem, de verdade, agradeço. Quanto eu agradeço o Brasil por ter nos acolhido.